Uma boa noite a todos e a todas. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração e reflexão. Convido-vos a, por uns instantes, fecharmos nossos olhos, deixarmos os nossos problemas lá na porta e elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo o dia que vivemos, por mais atribulado que tenha sido, o sol que nos aquece, os olhares que iluminam a nossa estrada, os abraços que nos dão força e coragem. E que na noite de hoje, nossa reflexão sobre os teus ensinamentos, Pai, possam atingir o hino de nossas almas. Que assim seja. Falaremos essa noite sobre o perdão. Mas vamos voltar no tempo. Vamos há 3.700 anos atrás, bem antes da vinda do Cristo à Terra. O povo totalmente desorganizado, tinha algumas lideranças e essas lideranças criavam algumas leis, tentando organizar aquele povo, que cada um fazia o que queria, quando queria, se queria ou não queria. E para evitar tanto conflito e tanto sofrimento, uma das leis criadas há 3.700 anos atrás era a chamada Lei de Talião. Dente por dente, olho por olho, olho por olho, dente por dente. O que é isso? Nada mais é do que um código de vingança. Roubou, corta a mão? Chutou, corta o pé? Assassinou? Posso te assassinar também? Olhou com inveja? Furou o olho? Era assim, com essa atrocidade que vos falo, há 3.700 anos atrás. E era normal, era lei. Nós ficamos espantados só em ouvirmos isso, que dirá presenciar. Mas há 3.700 anos atrás era válido. Passam-se 200 anos e a lei continuava a ter vigência. Moisés reencarna na Terra com um firme propósito, que era de ensinar a humanidade sobre a existência de um Deus único. Porque tínhamos nós, enquanto humanidade, e quando digo nós, me permitam um parênteses, diante da reencarnação, não eram outros que estavam lá reencarnados, éramos nós, que fomos passando, reencarnando, desencarnando, indo, voltando. Então, quantos de nós estivemos lá acompanhando Moisés? Então, Moisés reencarna com essa firme missão. Porque nós tínhamos muitos deuses. O sol era um deus, a lua era um deus, uma pessoa bonita era um deus, uma árvore mais alta era um deus. Tudo que nós desconhecíamos, que nós não tínhamos explicação, era um deus. Então nós tínhamos muitos deuses, símbolos da natureza, um raio, um trovão, que hoje a gente imagina que um de nós vai aceitar que um raio vai ser um deus, né? Hoje, com o conhecimento que temos, não. Mas lá, há 3.500 anos atrás, nós aceitávamos na nossa ignorância. Mas Moisés vem e firma uma das
a sua primeira lei, diante da sua autoridade moral, do seu conhecimento diante do povo, e institui: amarás o Senhor teu Deus, né? O Deus único, não amarás os senhores teus deuses, Deus único. Mas ele também queria dar uma regulada, aquele povo que fazia tanta coisa que não devia, e aí já junta uma lei divina, ele já junta uma lei humana. E ele pega essa lei de Italião e insere no seu código de leis. E ela continuou tendo vigência. A lei da vingança, vamos dizer assim, fez parte. Passam-se mais 1500 anos. Então vejam que a lei de Italião, ela formalmente teve uma vigência de 1700 anos. O povo sempre repassando. É lei, é normal, é lei, está tudo certinho. Ninguém vai ser punido se fizer isso. Jesus, nosso amantíssimo irmão, que sempre esteve olhando por todos nós no planeta, percebe que nós estávamos muito enganados acerca de muitas coisas e que se nós continuássemos repetindo aquelas leis equivocadas, nós não íamos crescer, evoluir, nós não íamos atingir uma maturidade espiritual. Jesus, então, vem à Terra. E isso se dá mais ou menos 2000 anos atrás. E ele vem nos falar sobre as verdades do mundo espiritual, sobre as verdadeiras leis divinas, diferenciando das leis humanas, e nos dá uma visão diferenciada sobre quem somos nós, os espíritos imortais, e como deveria ser a nossa relação com os outros e conosco mesmo. E quando chega na lei de Italião, Jesus insere pela primeira vez um termo inovador: o perdão. E diz Jesus que o perdão é o antídoto para a vingança. Quando Jesus fala em perdão, e vamos tentar entender o que quer dizer a palavra perdão, que vem do latim perdonare. Per é além de, donare é doar. Então é doar além de. Quando Jesus nos fala disso, doar além de, além do que é possível, claro que a reação, nós já sabemos qual foi a nossa reação 2000 anos atrás. Jesus está quebrando as regras, né? Ele foi punido, entre aspas. Nós achamos que punimos Jesus. Não, nós não punimos Jesus, nós punimos a nós mesmos. Ele não tinha por que ser punido. Ele estava tentando nos avisar que nós estávamos estacionando evolutivamente. Mas esse perdão do qual falou Jesus, que é doar além de, tem uma dimensão muito maior do que muitos de nós às vezes achamos que compreendemos. Do que ele falava? Ele falava do perdão que nos liberta. Ele falava do perdão que não é esquecer o fato que aconteceu, mas é apagar a mágoa que foi gerada em nós. Todos nós temos desafetos. Algum desafeto nós temos. Vamos fazer um exercício mental agora. Já pensaram agora adentrar a essa peça alguns desafetos
pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, enfim. E aí, cada um de nós vai pegar uma algema e vai algemar o seu pulso ao pulso do seu ofensor. E vamos ficar sentadinhos, bonitinhos, porque a gente não consegue ir para outro lugar que não seja ficar ao lado do ofensor. Não perdoar é isso. É se algemar no ofensor. Quando a gente diz assim, eu quero distância, com aquela entonação de voz, a algema está tornando mais próximo. Porque esta mágoa, este rancor, esse sentimento de vingança que vem lá desses primórdios, 3.700 anos atrás, isso nos mantém conectados. Assim, algemado com aquela pessoa que nós pensamos que queremos nos distanciar. E quanto mais a gente emite ódio, mágoa, rancor, mais perto a gente fica. E é isso que Jesus estava falando. Tá, mas e aí, como é que nós vamos nos distanciar? Morando em outra cidade? Não, nós não estamos falando do corpo físico, nós estamos falando de espíritos que podem estar a 20.000 quilômetros de distância, mas se conectam pelo pensamento, pela energia que emitem, pelo sentimento. Não é do corpo físico que nós estamos falando. Porque quem sente mágoa, quem sente rancor, quem sente ódio, é o espírito, não é o corpo, que é um empréstimo. Então, o nosso irmão Raul Teixeira, que tem muitas obras publicadas dentro da doutrina espírita, nos diz que quando nós temos muita dificuldade em perdoar alguém, é porque o problema não está no outro, o problema está conosco. A gente tem dificuldade de se perdoar. Quem não se auto-perdoa, não sabe perdoar o outro. Por quê? Porque quando nós não nos perdoamos, nós demonstramos o nosso orgulho. Que o nosso grande problema, historicamente, não é o fato da gente errar, mas é o fato de que alguém tenha visto que a gente errou. Mais ou menos quando a gente vai na rua e tropeça, né? A gente faz assim, Se ninguém viu, a gente continua, né? O nosso passinho bonito. Mas se alguém viu, a gente meio que sai de lado, não é assim? Isso é sintoma de orgulho. Então, quando somos orgulhosos e não aprendemos a nos perdoar, porque todos somos falhos, e não tentamos refletir e nos compreender, por que é que eu xinguei? Por que é que eu me enganei? Por que é que eu menti? Por que é que eu desejei o mal? Por que é que eu falhei com meu irmão? Quando nós não nos compreendemos, nós não conseguimos lançar ao nosso irmão esse olhar de compreensão, porque perdoar nada mais é do que compreender o momento histórico do outro, o momento emocional do outro. Não que justifique o erro, mas compreender que às vezes o nosso irmão ou a nossa irmã cometeu aquela falha por ignorância. Dia desses eu via um pai que, enfim, se suicidou, deu ao filho também uma poção, né, que levou o filho à morte, e deixou uma carta dizendo que era para o bem do filho, porque ele achava que o filho ia viver tal situação, hipoteticamente, um delírio dele, né? Então ele tentou livrar o filho de uma coisa que era imaginário dele. Está errado, está errado. Mas foi ignorância, pura ignorância, não foi maldade. Então esse estado de compreensão das motivações, das nossas motivações e consequentemente a motivação dos outros, é que fazem com que nós aprendamos a perdoar. Jesus propôs que nós devemos doar
sempre um pouco mais, o tempo todo. O evangelista Lucas disse que ele foi um servo infiel. Bom, se ele foi infiel, hein? Penso eu. O que será de mim? Por quê? Porque ele entendeu a proposta de Jesus, que era doar um pouco mais, e ele dizia que ele fez somente o seu dever. E a ideia de Jesus, repito, era dar um pouco mais. O perdão, ele liberta aquele que perdoa. Ele liberta das amarras em relação ao que é perdoado. O que é perdoado? Bom, às vezes ele não se liberta com o perdão do ofensor. Por quê? Porque ele carrega dentro de si o peso do seu erro. Mas aquele que se desvincula da mágoa, da raiva, ele respira. Quando nós odiamos, é lixo na alma. E também, não há como nós termos ascensão espiritual, evolução espiritual, com esse lixo todo dentro de nós. Para ascender espiritualmente é preciso compreender o outro e perdoar o outro. Jesus, também falando do perdão, a uma certa altura, ele nos diz que quando alguém nos batesse numa face, nós deveríamos dar a outra. Bom, nós, às vezes pensamos que, então se alguém me dá um tapa no rosto, eu tenho que dar outro lado, não dar outro tapa. Não! Jesus não falava, mais uma vez, repetimos, não falava do corpo físico. Jesus falava da face interna e da face externa. Porque quando alguém nos agride, ele nos agride, a agressão vem de fora e atinge a nossa emoção dentro. Então, se vem um jato de raiva e de rancor, nós deveríamos dar interiormente uma outra face, um jato de perdão, de amorosidade e de compreensão. O nosso interior deveria levar para o exterior algo oposto que estava chegando. Era esta a face que Jesus falava. E sobre isso também, nós lembramos mais uma vez do que Jesus nos diz sobre a questão de caminhar 1000 passos. Quantas vezes nós já ouvimos, Se alguém te convidar para caminhar 1000 passos com ele, caminha outros 1000. Porque Jesus dizia, se tu compreendeu, se tu entendeu os motivos, se tu perdoou, por que não dar um pouco mais e auxiliar na jornada deste irmão ou dessa irmã na terra? Para isso, trago um exemplo. Ainda na minha adolescência, vi um caso aqui no Brasil de uma mãe que tinha só um filho. E esse filho foi assassinado por um rapaz. Esta mãe, durante todo o julgamento, aquela que são várias audiências, e essa mãe sempre foi e olhou profundamente para aquele rapaz. E manteve aquele olhar, tentando compreender o que tinha acontecido. Quais os motivos que levaram ele a assassinar o seu filho único. O rapaz foi condenado, foi para a cadeia. E ela pediu para visitá-lo. Foi permitido. E ela sentou-se à sua frente, mais uma vez olhou profundamente aqueles olhos. E pediu-lhe a narrativa do que acontecera, como aconteceu. E ela tentou compreendê-lo. Na sua ignorância, uma pessoa de pouca cultura aqui na Terra, mas espiritualmente, alguém que crescia muito. E na outra semana, ela pediu para visitá-lo.
E a conversa já não era mais sobre o assassinato, mas era sobre a vida do rapaz, a sua infância, a sua história. E durante toda a sua trajetória na penitenciária, ele teve apenas uma visita. Ela passou a visitar. E na sua saída, ela o adotou como filho. Porque ela o perdoou. Ela teve a compreensão do que aconteceu. Ela não o odiava. Então, ela caminhou 1000 passos quando ela o perdoou. E continuou a caminhada mais 1000 quando ela passou, de certa forma, a conviver com ele. É disso que Cristo nos falava. André Luiz nos diz nas suas obras que nós podemos ter uma receitinha. A gente gosta de receita, né? Receita é uma coisa boa. Então André Luiz, sabendo disso, nos deu uma receitinha. Ele diz que a gente pode começar perdoando por obrigação. Bom, vou perdoar porque, tá lá no livro espírita. Vou perdoar porque aonde que eu vou, diz que tem que perdoar. Vou perdoar porque, não é chique não perdoar, é chique perdoar. Vou perdoar porque meu pai me ensinou que eu tenho que perdoar. Vou perdoar porque, vamos dizer que dizem que faz bem. Então, é por obrigação. Tá, vou aturar aí, fulano. Tá, não vou fazer cara feia, não vou revidar. Então, a gente começa por obrigação. Porque a gente estudou, porque a gente leu, porque a gente se sente constrangido. Aí depois a gente começa a perdoar, porque a gente faz por obrigação, por hábito. Já perdoei uma vez. Vou fazer o mesmo com isso aqui também. Vou perdoar também. Aí a gente se habitua. Deixa assim, não quero mais me incomodar. Esse estresse não vale a pena, não quero estragar meu dia. A gente já está no hábito. E depois, a gente acaba perdoando por uma atitude espontânea. Recebe a ofensa, a gente olha. Que sofrimento será que está externando meu irmão? Já lança uma prece para ele, né? Edificante, já um pensamento bom. Aí a pessoa diz, foi lá que xingou. Me xingou? Nem notei que estava me xingando. Pronto, já é espontâneo. Só que a gente começa na obrigação. Aí a gente vai pro lado e depois é natural. A gente desculpa, a gente tolera, a gente suporta, até que a gente consegue perdoar sem fazer força. Mas também Jesus nos disse que a gente não devia perdoar só 7 vezes, né? A gente deveria perdoar 70 vezes 7. Sabem, esse 70 vezes 7 sempre me deixou muito intrigada. Mas Jesus sempre tinha uma coisinha que ele queria dizer e a gente às vezes vive encarnações e a gente vem para uma encarnação e a gente envelhece, a gente fica pensando e aquilo fica... Mas qual é a explicação disso? Bom, como sou professora de matemática, eu fui para os números. Vamos ver se os números me ajudam. 70 vezes 7 é 490. Bom, 490 vezes por ano, por dia? Como é que é isso? 490 vezes numa encarnação fica mais leve, né? Do que por dia. Mas se a gente pensar que um dia tem 24 horas. Vamos tirar 8 horas do sono, né? Sobram 16 horas, que a gente fica acordado nos conflitos da vida, né? Com a gente mesmo, com os outros. Aí, 16 horas tem um total de 960 minutos, que é o tempo que nós ficamos acordados. Se a gente dividir pelo número que Jesus indicou, 490, dá 1,9, quase 2 minutos. Jesus disse que a gente deveria perdoar a cada 2 minutos. A cada 2 minutos um perdão. Bom, quem perdoa a cada 2 minutos, nós podemos dizer que perdoa infinitamente. Pensa durante o dia, a cada 2 minutos um perdão.
Ele falava em perdoar infinitamente, automaticamente. Era disso que ele estava falando. Mas se ele falasse infinitamente há 2000 anos atrás, complicado, né? As pessoas não tinham noção do que era infinito. Não tinham noção, pouca noção até do espaço que ocupavam. O perdão, na verdade, é o início do processo de cura dos nossos males físicos e emocionais. A medicina hoje, as pesquisas que existem em saúde, né, mostram pessoas extremamente debilitadas com doenças, sejam, né, nível emocional, depressões, doenças físicas, quando elas assumem que elas guardam aquele lixo na alma, que é uma mágoa, um rancor, que elas não conseguem perdoar fulano, beltrano, e elas conseguem trabalhar isso, a doença some. Por quê? Porque a mágoa, ela consome uma quantidade de energia que a gente não imagina. O rancor consome uma energia vital, que é a energia que mantém a nossa vida, que nós deveríamos estar usando para a nossa regeneração celular, para multiplicar os nossos bons sentimentos, para ampliar as possibilidades de aprendizagem que estão não no cérebro de carne, volto a repetir, mas na mente que está no espírito. E aí o que a gente faz? A gente pega essa energia e a gente bota no lixo, bota no saquinho do lixo. E aí o corpo fica à deriva, o espírito fica à deriva e fica faltando o alimento natural, e aí vem a doença, vem o câncer, vem a estomatite, vem a depressão. Por quê? Porque está faltando combustível, que é essa energia que a gente está colocando no saquinho de lixo. Isso já está comprovado. Agora, né, está bastante comprovado isso. Mas alguns de nós somos tão imaturos, que a gente mantém a mágoa, mesmo sabendo dessas coisas, mantém o rancor, porque aquela situação de desafeto com alguém é o nosso bode expiatório para as nossas atitudes. Todo mundo viu que Beltrano me ofendeu. Aí alguém diz assim, mas por que tu não está bem? Não estou bem porque ele me ofende. Mas por que? Estou doente porque ele me ofende. Não é porque eu não estou me esforçando. Nós usamos às vezes o desafeto, nós mantemos aquela mágoa, nós nos auto-sabotamos inconscientemente. Existem aqui no nosso país inúmeros casos. Eu comecei a pesquisar. Alguns casos eu lembrava, outros eu pesquisei, de perdão, em situações extremas. Porque às vezes a gente pensa assim, mas perdoar é complicado, não conheço ninguém que perdoa. Não é tão simples assim, a gente fica, né, nessa de repetir como se isso fosse natural. Não perdoar não é natural, não faz parte da natureza. Mas tem inúmeros casos nos rodeando, muito próximos. E o meu objetivo é que todos nós nos inspiremos nesses casos, que são extremos. Aqui no nosso país, um casal, há uns 10 anos mais ou menos, tinha um filho único. E esse filho foi apartar uma briga entre amigos, uma faca na mão de um amigo, adentra o corpo dele, e ele foi assassinado. O jovem
que o matou, levou 30 anos de cadeia. Eles assistiram o julgamento, eles acompanharam, eles tiveram todo aquele sofrimento. E todo esse sofrimento fez eles questionarem a vida, a morte. E alguns amigos se aproximaram, levaram a eles a bendita doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus sobre a continuidade da vida após a morte. E eles aceitaram a continuidade da vida após a morte do filho, porque isso amenizava a sua dor naquele momento. E eles foram trabalhando de tal forma a sua visão em relação ao que Jesus dizia, ao que eles liam, eles foram absorvendo de tal forma que no dia do julgamento, após a sentença proferida, o casal se levanta e pede para chegar próximo ao juiz. O juiz permite. Consideração, por humanidade. Quebrou todos os protocolos, e atendeu aqueles pais. O rapaz, 18 anos, ele dizem ao juiz. De certa forma, nós sabemos que ele tem 18 anos e não pode mais ser adotado. Mas o que nós queremos é adotarmos ele. Nós perdemos o nosso único filho. Nosso ninho está vazio. Nossos corações estão sangrando. E nós pensamos em colocar no nosso ninho um outro filho, para que os nossos corações parem de sangrar. E pensamos muito onde encontraríamos. E entendemos que ele estava muito próximo. Pediram ao juiz para conversar com ele e passaram a acompanhá-lo, pagar as despesas de advogado. Adotaram, entre aspas, e caminharam com ele, não só os 1000 passos que foram pedidos, mas mais 1000 passos, dando além. Agora, recentemente, 2019, aqui no nosso país, um médico, 32 anos, uma boa formação, orgulho da família, de nome Andrade, foi assassinado por um conhecido, se chamava Geraldo, na Bahia. O corpo ninguém achava, sabia que o rapaz tinha sumido. A mãe disse que quando o rapaz sumiu, ela começou a se voltar para as questões espirituais. Conhece o segurança da casa entre os sequestradores. E o que eles fazem? Matam a criança. Passam-se os anos, Ota vem público, em redes sociais, uma pessoa, de posses em alguns noticiários, entrevistas, uma foto do filho estampada numa camiseta, e diz para todo o nosso país que ele conheceu a doutrina espírita, que ele conheceu a doutrina de Jesus, que ele sabia da vida do filho após a morte e que ele perdoara os assassinos do filho. É dessa grandiosidade de visão, de aproximação entre as almas, que Jesus nos falou. É dessa visão que é mais acolhimento e aconchego, reconhecendo as nossas imperfeições e as imperfeições dos outros, que Jesus nos falava. Não do dedo que aponta e julga desde o talhão e afasta. Porque podemos pensar, casos extremos, crianças, jovens, filhos assassinados, como perdoar? Hoje, mães e pais que viram seus filhos assassinados, será que não foram assassinos no passado?
bastante lógico que tem isso. Lei de ação e reação. Será que nenhum de nós nunca cometeu uma atrocidade em alguma outra encarnação? Nessa encarnação eu não fiz nada de tão grandioso de mal. Mas em outras encarnações, quem de nós pode dizer, não, eu não fiz? E a prova de que às vezes nós tomamos atitudes tão grotescas, é que por misericórdia, por amor, por um carinho extremo em relação a nós não nos lembramos agora do que já fizemos em outras encarnações. Nos dizem os espíritos amigos, se lembrássemos de tudo que já fizemos, de ruim, né? As nossas maldades, nós não suportaríamos ver o que fizemos. Então, à medida em que nós vamos nos esclarecendo, que nós vamos nos melhorando, que nós vamos evoluindo, nós vamos amando a nós mesmos, nos perdoando, essas lembranças, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, gradualmente elas vão voltando, porque aí nós suportamos, nós nos compreendemos, nós somos capazes de nos perdoar e de ressarcir aqueles a quem devemos, com amorosidade. Deus, em relação a nós, não usa a lei de Caim. Deus nos perdoa, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é justo. Quem somos nós para sermos injustos, enfáticos, cruéis, cobradores em relação aos outros? Recebemos essas dádivas de Deus, por que não distribuí-la com os nossos irmãos? Então, que o nosso perdoar, que é doar além de, possa se dar de forma espontânea em algum momento das nossas existências. Mas se quisermos mais uma receita, o nosso irmão, mais uma vez, o Teixeira, ele diz que o fato de não perdoar é como uma bomba que a gente arma dentro de nós. Porque a bomba explode em nós, em doença, em tristeza, explode no outro. Então ele diz, como é que a gente arma a bomba? A gente começa no pensamento, né? A gente começa, porque fulano, a gente começa a pensar, né? Aí, a gente começa a comentar. Tu viu, né, fulana, né? A gente começa a comentar, a gente começa a espalhar. Aí depois, agora eu me fortaleci, vou lá e vou revidar. Pronto, tá ali, ó. Então ele diz que como é que a gente faz para desarmar uma bomba? A gente faz o contrário. Então a gente começa e não vai revidar. Segura a língua. Uma técnica boa é morder a língua, né? A técnica de morder a língua é tão bom que aí faz, né? André Luiz também fala, encheu a boca com um copo d'água, né? Pega um copo d'água, enche. Eu não posso falar. Já é um começo. Aí ele diz que depois a gente começa a se cuidar, assim, não revidei, me ofendeu. Mas aí eu vou, não vou falar. Eu não vou falar. Não vou falar só lá em casa, para a família. Não vou falar para a família. Não, a gente começa a desarmar, não comentando. Mas aí a gente fica pensando, não dorme, levanta-se, não consegui dormir. Fiquei pensando naquela coisa. Não, aí a gente vai para o terceiro passo para desarmar a bomba. A gente não alimenta no pensamento. Veio o pensamento da ofensa, vamos orar por aquela criatura. Não conseguiu orar por aquela criatura agora? Ora por outra. Mas desvia o pensamento daquela repetição do fato e do alimento daquela marca. Então tem muitas receitas. Começa lá com Jesus, né? E nas nossas obras complementares na doutrina espírita, muitas receitas. Tudo pelo nosso bem-estar emocional, pelo nosso bem-estar físico, em nome da nossa evolução, porque é para isso que estamos aqui.
para que hoje nós possamos, ao deitar, pensarmos quem eu sou, o que eu fiz. Eu sou igual a ontem? Que a gente possa pensar, não, eu sou melhor que ontem. Mas que a nossa meta seja que amanhã nós possamos refletir e ter orgulho de nós mesmos, porque nós somos amanhã melhores do que hoje. É um projeto de vida que nós precisamos abraçar. É um projeto de vida que Jesus nos trouxe. É um projeto de vida que o Pai amoroso tem em relação a nós. Convido-vos para encerrarmos esse momento pedindo ao Pai forças para que possamos perdoar, refletir, caminhar ao lado dos que nos magoam. Força para suportar o olhar daquele a quem magoamos. Pedir ao Pai que abençoe os nossos familiares que em nossos lares ficaram, nossos entes queridos, e que, tendo a certeza da presença dos Espíritos amigos, sempre junto a nós, saibamos ser gratos, mais uma vez, por esta encarnação e por termos conhecido a doutrina espírita, que mudou completamente o rumo das nossas existências. Agradecendo a Jesus, nosso irmão, aos Espíritos amigos presentes no trabalho da casa, damos essa primeira parte por encerrada. Que assim seja.